Então, pessoal, bom dia mais uma vez. A gente volta aqui para tratar de ação civil ex delito, nosso ponto final aí da nossa ementa, Direito Processual Penal 1. A gente finaliza aqui nosso conteúdo com ela, tratando desse assunto. A ação civil ex delito está prevista ali nos artigos 63, 64, 65, 67, 68 do Código de Processo Penal. 5 artigos, mas que nos traz aí alguns pontos que a gente tem que tratar. Alguns podem até gerar dúvida, mas nada de complexidade, não tem nada difícil para a gente tratar aqui. E finalizar o nosso conteúdo. E a partir de hoje, eu vou pensar aqui numa data para a gente realizar a nossa segunda avaliação. Não sei ainda se vai ser na mesma formatação, provavelmente sim. E aí a gente tratar desse assunto para estabelecer e combinar com vocês aí uma data melhor para a gente fixar o nosso encontro aí e a nossa segunda avaliação, ok? Pessoal, com a ocorrência do crime, nascem duas pretensões, a pretensão penal e a pretensão civil. Pretensão penal porque o Estado tem a obrigação de ter o direito de punir e tem a obrigação de investigar, para buscar aí exatamente punir, exercer o justo punir de punir o autor do fato. E pretensão civil, que é a pretensão da vítima com relação ao dano que foi causado a ela por conta da conduta criminosa. E aqui eu já adianto que nascem duas pretensões, porque no Brasil foi adotado o sistema da independência das jurisdições. Portanto, via de regra tem que ser assim, tem que ser duas pretensões, tem que ser dois processos, pretensão penal e pretensão civil. O processo penal pelo Estado, via de regra, né? Pode ser também uma ação penal privada, e aí é exercida a pretensão penal por meio de uma ação de iniciativa privada, e a pretensão civil, que também é promovida aí pela vítima. Então, pessoal, assim, ocorreu-se o crime, gerou dano à vítima, tem que haver duas pretensões, por conta do sistema da independência das jurisdições adotado no Brasil. Agora percebam que nasce duas pretensões, tem dois processos, pode gerar, na verdade, até um conflito aí de decisões, não é? Porque o processo penal no processo penal o acusado pode ser absolvido e no processo civil ele pode ser condenado a pagar a indenização. Então, assim, o que é recomendável, e a própria lei diz isso, o juiz civilista, o juiz da vara civil, suspender o processo civil até que haja aí um julgamento da ação penal. Lógico que a lei fala que há um tempo, o prazo aí até de 1 ano, salvo engano, e depois retomar a marcha do processo. Não estou com muita certeza desse prazo, mas a lei indica haver uma suspensão aí do processo para que não haja decisão conflitante com relação à absolvição criminal e a uma eventual condenação não civil. Isso porque o próprio artigo 91, inciso 1 do Código Penal diz que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar. Acredito que vocês já passaram por esse dispositivo, se não, dê uma pesquisada lá e vejam. Artigo 91, inciso 1 do Código Penal, prevendo que a sentença penal condenatória transitada em julgado torna certa a obrigação de indenizar. Só é a pessoa, então, aí, vítima do crime, passar a executar essa sentença. Ela, inclusive, é título executivo, não é isso? Mas como é que se faz essas pretensões? Como é que elas nascem? Como é que elas se resolvem? Como é que se resolvem essas pretensões? Então, relacionada ao sistema da ação civil ex delito, nós temos 4 sistemas para fins de resolução aí da sistemática da indenização que deve ser paga ao ofendido por conta do prejuízo sofrido em virtude da conduta criminosa. Então, 4 sistemas. Nós temos o sistema da confusão, o sistema da solidariedade, o da união é o mesmo, sistema da independência das jurisdições e o sistema da livre escolha. 4. Sistema da confusão, sistema da solidariedade, sistema da livre escolha ou sistema da independência das jurisdições. Vamos falar de um por um aqui rapidamente. Pelo sistema da confusão, pessoal, é um sistema que era utilizado muito na antiguidade, aí, lá em tempos remotos. Cabia ao ofendido buscar a sua indenização por meio a indenização do dano e a punição
ele buscava o próprio ofendido, a indenização e a punição do autor do fato, do autor do delito, por meio de uma única pretensão. Nesse caso, a pretensão dele englobava dois pedidos, o pedido de condenação penal e o pedido de condenação civil. Mas percebam, aí dois pedidos ao mesmo tempo por meio de uma única pretensão. Isso é o sistema da confusão. O próprio ofendido é que buscava aí a sua a aplicação das punições, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, por meio de uma pretensão, mas nessa pretensão aí sendo abrangido dois pedidos, abrangendo ela dois pedidos, o pedido penal e o pedido civil. O sistema da solidariedade, por meio desse sistema, ali há obrigatoriamente acumulação de duas ações ou de duas pretensões de natureza penal e de natureza civil no único processo. Abrangisse aí as duas pretensões penal e civil dentro do mesmo processo. Duas pretensões dentro do mesmo processo. No sistema da livre escolha, pessoal, a pessoa escolhia a vítima, escolhia onde queria ser ressarcida, ou dentro do processo penal ou dentro do processo civil. Havia, na verdade, duas pretensões. E a vítima escolhia em ser ressarcida ou no processo penal ou no processo civil. E, por fim, o sistema da independência, que é adotado aqui no Brasil, como eu falei, cada pretensão deve ser exercida na sua jurisdição competente. Jurisdição penal para satisfazer a pretensão penal, jurisdição civil para satisfazer a pretensão civil de indenização. Então, assim, o Brasil adotou o sistema da independência das jurisdições, mas não adotou de forma absoluta. Ou seja, há alguma exceção por meio da qual se adota aí o sistema da confusão, e essa exceção está ali bem clara na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha outorga competência às varas criminais para cumular a pretensão civil e a pretensão penal. Então, adotou aí no sistema da Lei Maria da Penha, com relação aos crimes praticados ali no âmbito doméstico, o sistema da confusão, porque nas varas criminais se exerce a pretensão penal e a pretensão civil. Então, aí se resolve a sistemática por meio do sistema da confusão. Então, via de regra, o Brasil adotou o sistema da independência das jurisdições. Exceção, o sistema da confusão está lá na Lei Maria da Penha. Pessoal, eu disse agora há pouco também, inclusive, que é necessário, para que não haja conflito aí de decisões, a suspensão da ação civil. Eu falei, vou detalhar mais aqui. Na verdade, parte da doutrina entende que é uma faculdade do juiz civil, e parte entende que é, na verdade, uma obrigatoriedade. Por exemplo, Fernando da Costa Tourinho Filho, ele entende que é obrigação do juiz suspender, já para evitar esse conflito de jurisdições. Conflito de decisões, perdão. Como eu disse, uma decisão penal absolvendo e uma decisão civil condenando o réu. Então, para evitar esse tipo de conflito e gerar insegurança, o recomendável é que suspenda a ação civil e espere o julgamento da ação penal, até porque o trânsito em julgado na ação penal torna certa a obrigação de indenizar, como a gente acabou de ver. E esse prazo de suspensão da demanda civil, segundo aí Nestor Távora, é o prazo do artigo 313, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, aplicando isso aqui por analogia. E esse prazo ele é máximo de 1 ano. Ao término desse prazo, aí sim o juiz da demanda civil volta a dar andamento ao processo até o seu final. Na prática, pessoal, o recomendável é permanecer realmente parada a ação civil. A gente vê isso, transcorre o prazo de 1 ano, a gente sabe que a justiça penal não é tão célere, às vezes demora mesmo. E o que é que acontece? Depois desse prazo, o juiz civil, isso já aconteceu até no exercício da minha função de assessor, a gente via que não havia o julgamento da ação penal, não havia a comunicação nos autos do processo civil. E a gente oficiava a vara penal para informar o andamento da ação penal, aquela ação penal respectiva que tinha relação com aquele fato discutido na ação civil. E ela informava o andamento ou não. Se ainda não houvesse sentença penal condenatória, a gente permanecia com o processo suspenso por questão de segurança, a fim de que se espere, a fim de que se haja o julgamento da ação penal. Mas o entendimento de Nestor Távora é plausível e razoável. Ele entende que o prazo máximo aí de suspensão é de 1 ano, com base no artigo 313, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que é aplicando por analogia.
E quem é que promove, pessoal, essa ação? Quem é que tem legitimidade para promover a ação civil ex delito? Vejam bem, a vítima, obviamente, ou o seu ofendido, e a vítima ou o ofendido, ou o seu representante legal. Por exemplo, a pessoa é vítima de um acidente de trânsito, atropelada e morta. O autor do fato vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. E na esfera civil, vai responder civilmente com relação à esposa da vítima e os seus filhos. E se esses filhos forem menor, eles têm direito à indenização e essa pretensão será exercida por seu representante legal, no caso, a sua mãe. Agora, a questão aqui é interessantíssima. Por quê? Veja o que é que diz o artigo 68 do Código de Processo Penal. Eu vou voltar lá porque essa redação é muito... Eu saí aqui direto no YouTube, peço desculpa. Essa redação é muito interessante e tem uma questão aqui que é extremamente interessante para se discutir, porque, olha a redação do artigo 68. Quando o titular do direito de reparação for pobre, a vítima for pobre, artigo 32, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Penal, a execução da sentença condenatória ou ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Então, existe ação civil ex delito e ação de execução ex delito. Então, assim, pessoal, o que esse artigo diz é o seguinte: se a vítima for pobre, perceba a redação, a seu requerimento, o MP tem que ingressar com ação civil ex delito, ação de indenização, ou com ação de execução, já para receber o valor. A questão é a seguinte: quem é que tem legitimidade, quem é que tem atribuição constitucional para defender os interesses das pessoas pobres? É a Defensoria Pública. Ela que é incumbida constitucionalmente para defender as pessoas pobres que não podem constituir advogado. Então, assim, como é que fica a redação desse artigo 68? O Supremo Tribunal Federal entendeu que esse artigo sofre de uma inconstitucionalidade progressiva. Repito, inconstitucionalidade progressiva. Está sendo por que progressiva? Porque, vejam bem, quem tem atribuição constitucional de defender as pessoas pobres, as pessoas carentes, é realmente a Defensoria Pública. Mas a gente sabe que a Defensoria Pública não está instalada em todas as comarcas. Aliás, em inúmeras comarcas, principalmente no interior pequeno, não tem atuação da Defensoria. Mas lá já existe a atuação do MP, porque é um órgão mais estruturado, tem uma atuação mais difundida nas comarcas do Brasil, e por isso tem melhor estrutura de atendimento com relação à população. Então, assim, nas comarcas que não há atuação da Defensoria Pública, aí sim o Ministério Público tem legitimidade para atuar na defesa do interesse das vítimas do crime e buscar a indenização quando a vítima for pessoa pobre. Nas comarcas em que houver atuação da Defensoria Pública, por exemplo, aqui na nossa comarca, ou em todas as demais, não é possível a atuação do MP por ausência de legitimidade, já que ali está presente a Defensoria Pública e a ela incumbe constitucionalmente a defesa dos interesses das pessoas carentes. Então, pessoal, fala-se em inconstitucionalidade progressiva porque, à medida que a Defensoria for expandindo a sua atuação, à medida que ela for abarcando as comarcas, ela aí torna inconstitucional o artigo 68 do Código de Processo Penal, mas de forma progressiva porque ainda não há atuação da Defensoria em diversas comarcas, como foi dito aqui, e, portanto, nessas comarcas em que a Defensoria não atua, aí sim o MP pode agir e atuar na defesa do interesse das pessoas carentes. Ok? Artigo 68, lembre-se sempre disso, inconstitucionalidade progressiva na visão do Supremo Tribunal Federal. Quando ver essa expressão e concurso gosta disso, lembre-se do artigo 68 do Código de Processo Penal. E onde essa ação deve ser intentada? Qual é o foro competente? Qual é a comarca competente? Aí entende-se de forma tranquila na jurisprudência e na doutrina que a vítima pode escolher ou o seu domicílio ou local do fato. Por exemplo, a pessoa é vítima de uma conduta criminosa aqui em Petrolina, mas ela é residente em Lagoa Grande. Então ela pode optar pelo dano que ela sofreu em ajuizar a ação civil ex delito, tanto aqui quanto aqui, local do fato, quanto lá em Lagoa Grande, que é o seu domicílio. Então, isso na doutrina, na jurisprudência é tranquilo, ela pode exercer essa opção aí, utilizando, na verdade, aí, por analogia, o artigo 100 do Código de Processo Civil. A vítima que escolhe aí, na verdade,
o foro, mas lembrando que o foro ou é o local do fato ou é o local de domicílio da vítima. Beleza? Pessoal, tem alguns aspectos também importantes que às vezes até gera dúvida com relação ao ajuizamento da ação civil ex-delito ou ação de execução ex-delito. E a gente vai passar a discutir aqui para esclarecer tudo isso e não deixar qualquer resquício de dúvida. Por que eu estou dizendo isso? Vejam bem, nas hipóteses em que for declarada a extinção da punibilidade, a vítima ainda assim tem direito a ajuizar a ação civil ex-delito nas hipóteses do artigo 107 do Código Penal, em que estão ali presentes os requisitos as hipóteses, na verdade, de extinção da punibilidade. Extinta a punibilidade, a vítima pode, mesmo assim, buscar ser indenizada. Vejam bem, pessoal, via de regra, a extinção da punibilidade, via de regra, não impede a ação civil ex-delito. Via de regra, não impede. Mas nós temos duas exceções. Primeira delas, no caso do peculato culposo, reparação do dano no crime de peculato culposo. Peculato é um crime contra a administração pública. Se ele for praticado na forma culposa e houver a reparação do dano, aí extingue-se a punibilidade. E como já houve a reparação do dano, não vai poder se ingressar com futura ação de indenização. Então, peculato culposo excepciona. E a composição civil dos danos no juizado especial. Lei 9.099. Quando a pessoa ali compõe civilmente os danos, aí já recebeu indenização, não há por que se falar mais em ação de reparação, ação de indenização. Então, assim, via de regra, a extinção da punibilidade não impede a ação civil ex-delito. Mas nessas duas situações, sim. E se houver o arquivamento do inquérito policial, promotor entendeu que não há justa causa, não há indício de autoria, não há prova da materialidade, depois de uma exaustiva investigação, e requereu o arquivamento do inquérito policial. Requereu, ainda nós estamos na sistemática antiga da redação original do artigo 28 do Código de Processo Penal, o juiz homologou o pedido, foi arquivado. O arquivamento impede a ação civil ex-delito? De forma nenhuma, pessoal. De forma nenhuma. O arquivado do inquérito policial, se o crime causou algum dano, a vítima pode sim buscar reparação, buscar condenação, não se limitando aí por conta do arquivamento do inquérito policial. Mas vamos avançar aqui. Vamos, digamos assim, complicar um pouquinho. Se o acusado no processo penal for absolvido, poderá ainda assim a vítima ingressar com ação civil ex-delito? Houve absolvição criminal. Beleza, o acusado está absolvido. Pode ele buscar ainda a reparação do dano que sofreu por conta da conduta criminosa? Pessoal, em regra, não. Em regra, não. Aí há exceções. Então, assim, a absolvição criminal, via de regra, impede a ação de reparação, a ação de indenização. Mas há exceções. Há exceções a essa regra. Aliás, perdão, eu acho que eu estou até invertendo aqui, não sei, vou zerar aqui e voltar. A absolvição criminal impede a ação civil ex-delito? Via de regra, não impede. A pessoa pode buscar reparação, salvo em algumas exceções que eu vou mencionar aqui. Vou repetir isso enfático para não ficar dúvida. A absolvição criminal, via de regra, não impede a ação civil ex-delito. Não impede. Salvo algumas exceções. Quais são elas? Por exemplo, quando o juiz reconhecer... Eu vou até conduzir vocês ao material, porque fica melhor, mais compreensível. Percebam aqui, quando houver a absolvição criminal, ela não impede a ação civil ex-delito, salvo nessas exceções. Quando o juiz reconhecer categoricamente a inexistência material do fato, ou seja, o fato não houve, não existiu, está lá no artigo 66, e aí fica recomendada a leitura. Quando o juiz criminal reconhecer que o acusado não praticou o fato, ele não foi o autor do fato, então não tem por que ele responder civilmente. E quando o juiz criminal reconhecer a causa, uma causa excludente de licitude, ou seja, uma justificante, um excludente de culpa, ou uma excludente de culpabilidade. O juiz reconhecer que o fato foi praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, ou que por conta das circunstâncias era inexigível conduta diversa, então, excludente de licitude, excludente de culpabilidade, aí vai impedir a ação civil ex-delito.
Agora, pessoal, presta atenção aqui para vocês compreenderem melhor. Nessa última sessão aqui dentro, se o juiz reconhecer uma excludente de licitude ou uma excludente de culpabilidade, via de regra, impede a ação civil, impede. Mas essa regra aqui, essa terceira regra, comporta 3 exceções, ou seja, exceção da exceção vira o quê? Regra, né? Exceção da exceção vira regra. Então, se o estado de necessidade reconhecido pelo juiz foi praticado de forma agressiva, vai permitir o ingresso de uma ação civil. Quando é que é praticado de forma agressiva? Quando se atinge um terceiro inocente. Da mesma forma, a legítima defesa real praticada mediante aberratio ictus, ou seja, erro na execução do disparo, por exemplo. Erro na execução atinge pessoa diversa. Essa pessoa ofendida é um terceiro, tem direito a ser indenizada. Ou então, a utilização de um inocente na legítima defesa, a pessoa vê que vai ser atingida por um objeto de um inimigo seu, um disparo, se esconde, puxa outra pessoa e deixa na frente dela. Isso é um exemplozinho simples, mas que dá para cumprir. Essa pessoa é atingida, é um terceiro também. Cabe ação regressiva contra o agressor. Então, regra aqui, nas 3 exceções, essas 3 aqui de cima, haverá um terceiro inocente. E com relação a esse terceiro inocente, cabe sim a ação civil ex delito. Então, via de regra, a absolvição criminal impede a ação civil ex delito. Salvo algumas exceções, essa que a gente viu. E, com relação à exceção por meio da qual é reconhecida o excludente de licitude ou a excludente de culpabilidade, há 3 exceções, ou seja, exceção da exceção vira regra, e aí passa a existir o direito de ingressar com ação de indenização ou ação de reparação do dano. Então, qualquer dúvida que quiserem, fique à vontade também, mencione no WhatsApp, no grupo, ou venha no privado comigo, fiquem à vontade. Não há complexidade aí. É importante a leitura dos artigos também, como eu falei, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Só são 6 artigozinhos. Os pontos principais estão ditos aqui. E, repito, qualquer dúvida, pessoal, só se referir, só se dirigir a gente por meio do WhatsApp. Mas, seguindo aqui, só para fechar, nas 3 exceções da exceção, há um terceiro inocente que foi prejudicado, que foi atingido. Se ele foi atingido, sofreu um dano, ele tem direito de ser indenizado com relação ao agressor. Então, aí há, sim, o direito de ingressar com ação civil, de indenização, ação civil ex delito, ou ação de execução ex delito. Ok? Agora, pessoal, a questão é a seguinte. A gente viu que sentença absolutória, sentença condenatória transitada de julgado é um título executivo e torna certa a obrigação de indenizar com base no artigo 91, inciso 1º do Código Penal. E a sentença absolutória imprópria, que é aquela sentença que o juiz absolve o acusado, que é inimputável por anomalia psíquica, ali da disposição do artigo 26 do Código Penal, ele absolve, mas impõe a medida de segurança. O inimputável praticou um crime, respondeu à ação, essa ação é chamada de ação de prevenção penal, como a gente viu o nome, a nomenclatura dela é essa. Nessa ação, o juiz absolve o acusado, que é inimputável, mas impõe a ele uma medida de segurança, essa é chamada absolvição imprópria. Essa condenação pode ser executada, ainda assim. Vejam bem, pessoal, essa sentença, ela não é condenatória, ela é absolutória. Absolutória imprópria, mas é absolutória. Ela absolve o acusado, que é inimputável, e impõe a ele uma medida de segurança. Mas não há condenação. Se não há condenação, ela não é uma sentença, ela não caracteriza um título executivo. Portanto, não pode haver execução, não pode haver o ajuizamento da ação civil ex delito contra esse acusado. Repetindo, acusado, inimputável, responde a processo penal? Responde. Ação de prevenção penal. Ao final, é condenado? Não. Ele é absolvido, mas impõe a ele uma medida de segurança. Absolvição imprópria. Pode haver execução dessa sentença? Não. Por quê? Porque ela não é sentença penal condenatória, mesmo que o trânsito seja julgado. E a vítima fica a ver navios, Tessiano? Não vai poder mais receber, fica no prejuízo? Não, ela não pode buscar indenização, a reparação do dano com relação ao acusado, que é inimputável, mas pode buscar, com base no artigo 932 do Código Civil, uma indenização com relação à pessoa responsável pela guarda do inimputável. A gente sabe que tem inimputável que é grande, é forte e pode muito bem agredir uma pessoa e causar até um homicídio, dependendo das circunstâncias. A pessoa que é responsável pela guarda dessa pessoa é que vai responder civilmente e aí vai ter que pagar o dano sofrido pela vítima. Ok? Agora, com relação ao acusado, não, porque ele não sofreu uma condenação penal. Ele foi absolvido, mas vai cumprir aí uma medida de segurança. Ok?
e a sentença absolutória proferida pelo júri, se a decisão vier do júri, pessoal, a sistemática é mais ou menos a mesma, porque o júri decide pela sua íntima convicção. Se é íntima convicção, o jurado pode absolver pela certeza de que o acusado não praticou o crime ou pela dúvida. Se há essas duas situações, pela certeza ou pela dúvida, não se pode aí permitir o manejo da ação de reparação. Repetindo, o jurado decide de acordo com a sua íntima convicção. E nessa íntima convicção pode ser dúvida ou pode ser certeza. Então, assim, a decisão do júri, no entendimento aqui da maioria, não pode aí dar ensejo a uma ação civil ex delito. Se quiserem anotar, eu vou até voltar aqui o material para a gente compreender melhor com relação ao júri. Diante do sistema da íntima convicção, no qual os jurados dão fundamento à decisão, resta inviabilizado o manejo da ação civil para a reparação do dano, conforme entende a maioria. Não se sabe se o júri decidiu pela dúvida ou pela certeza, de modo a impedir a aplicação do artigo 935 do Código Civil. Então, por esse motivo, a vítima aí fica meio que realmente desguarnecida, sem poder buscar reparação. Um outro ponto interessante com relação à ação civil ex delito, a transação penal que ocorre no juizado especial criminal. A pessoa transacionou, é possível ainda assim buscar reparação? Essa transação, pessoal, não tem o cordão de repercutir no civil. A pessoa pode sim buscar reparação na esfera civil. É diferente aí da composição dos danos civis, porque ali já houve a reparação dos danos. Na transação penal, não. Até porque a transação penal é feita com o Ministério Público. E aí não tem repercussão no civil, a vítima pode sim buscar reparação numa eventual ação civil. Ok? Pessoal, a execução, como eu falei, a sentença penal condenatória transitada de julgado é título executivo, ela pode ser executada, vai ser executada no juízo civil e não na vara criminal, no juízo civil competente, e aí, podendo escolher o local do fato ou o local do domicílio da vítima. O MP pode executar? Pode, se a vítima for pobre e na comarca não houver atuação da defensoria. Não esqueçam disso. Artigo 68, inconstitucionalidade progressiva do artigo 68 do Código de Processo Penal. A ação pode ser manejada em face de quem? Ou do autor do fato ou dos seus herdeiros, tranquilamente, porque os herdeiros responderão até a força da herança. Qual o valor a ser executado? O valor do dano. O valor do dano. O valor, e esse valor exato tem que ser devidamente comprovado. Agora, percebam aqui, vamos aqui ao Código de Processo Penal. Veja a redação do artigo 387, inciso 4º. Vejam bem, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Pessoal, vejam bem, o juiz criminal tem a obrigação de fixar um valor mínimo. Agora, para a fixação desse valor, ele tem que ter prova disso e tem que ter pedido da acusação. Porque se houver pedido, aí sim vai permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do acusado. O STJ fixou esse entendimento. Há a obrigação, no artigo 387, inciso 4º, prevista ali, de que o juiz tem que fixar um valor mínimo a título de reparação do dano sofrido pela vítima, mas ele só pode assim agir, só deve assim agir, se houver pedido da acusação e a comprovação para que haja aí a condenação nesse sentido. Por exemplo, no processo penal, a vítima funciona como assistente de acusação e esse papel da vítima é que tem importância relevante de demonstrar no processo penal os danos que ela sofreu, para que aí o juiz possa condenar, além da pena, no caso privativo de liberdade, ou a pena que for aplicada, que for prevista, além dela, aplicar aí a condenação de pagamento de um valor mínimo. Esse valor, vejam bem, pode ser mínimo, pode ser máximo, porque se a vítima comprovar que sofreu um prejuízo, por exemplo, de R$5.000, e está lá comprovado de 5 mil, o juiz vai fixar 5 mil a título de indenização, e esse valor é máximo. A lei fala mínimo porque não tem como o juiz, a depender do caso concreto, fixar o valor máximo. Mas é possível, plenamente possível. Mas Terciano fixou só o valor mínimo. E o restante, a vítima teve um prejuízo de 10 mil, o juiz, diante dos elementos do processo, só fixou 5 mil. Beleza. Ali a parte já tem 5 mil garantido e ela passa numa ação civil competente, aí, uma nova ação civil, a provar que o dano foi de 10 mil
mas como ela já recebeu 5, já foi condenada a 5 mil, o juiz civil vai condenar o pagamento de mais 5 mil. Aí sim ela vai poder executar, se não houve pagamento, a quantia de 10 mil reais. Ok? Para a gente fechar aqui, dois aspectozinhos. Primeiro, perdão judicial. Se o juiz, e é ele que concede perdão judicial, artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, se o juiz concedeu perdão judicial, gera direito à indenização? Pessoal, o perdão judicial é uma decisão que tem natureza declaratória de extinção da punibilidade. Se tem natureza declaratória, impede a ação civil porque não é decisão condenatória. Então, tudo isso tem um entrelaço que justifica esse entendimento. Há uma certa controvérsia, mas prevalece isso. Súmula 18 do STJ. Não deixe de estudar a súmula. Então, por ter natureza de sentença declaratória de extinção da punibilidade, o perdão judicial impede, sim, que haja a reparação do dano por meio de uma ação civil. E, para a gente fechar, qual é o prazo prescricional para se ajuizar a ação civil ex delito? Pessoal, esse prazo, na visão da maioria aí, começa a correr do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e esse prazo está previsto no artigo 200, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Artigo 200, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, que é um prazo de 3 anos. Transcorreu esse prazo, a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, prescreve o direito, a pessoa não vai mais poder ingressar com a ação. Ok? Pessoal, dito isso aqui, a gente fecha o nosso conteúdo. Ação civil ex delito é realmente só isso, os principais pontos, só entre aspas, né? A gente fecha aqui nosso conteúdo de processo penal 1, fechamos nessa forma, digamos assim, um tanto quanto anormal, mas que tem lá sua validade e sua serventia. Mais uma vez me dirijo a vocês pedindo vênia e a compreensão pela deficiência, pela talvez aí até ausência de qualidade. Em sala de aula eu acredito muito que seria bem melhor, eu estou morrendo de saudade da sala de aula. Confesso até que saudade de vocês, o contato da gente era muito bom, é muito bom. Virtualmente também sim, mas pessoalmente é muito melhor, a gente sente o calor humano, a discussão é melhor, a dinâmica da aula é bem melhor, o contato pessoal com vocês, para mim, é bem melhor, eu gosto muito, me realizo com isso, mas diante dessa situação, só nos resta tocar o barco dessa forma, a gente não pode ficar parado. Então, me despeço aqui de vocês, lógico que nós vamos ter a nossa avaliação, vamos nos encontrar ainda, ainda que virtualmente, mas vamos nos ver. Me coloco à disposição, qualquer coisa é só se dirigir a mim, terei o maior prazer em estar servindo a vocês. Ok? Um abração a todos.